Hello, my friends. I am Thiago Silva. Today is a special day. Glória a Deus nas alturas. Então, não deixe de se inscrever aí no canal, de deixar o seu like e compartilhar com toda a sua família, com todas as pessoas que você ama, com seus amigos e com todo mundo que deseja ter uma palavra de esperança e de amor, que é isso que a palavra de Deus nos oferece nesse maravilhoso dia. Então vamos invocar a força do Espírito Santo, que pairava sobre as águas no início da construção e arquitetura desse maravilhoso mundo, que sopre com grande poder na sua vida, te dando libertação e cura de todos os tipos, porque hoje as pessoas estão doentes da alma. Então o Senhor Jesus vem para confortar e recuperar as forças dessas pessoas que estão em depressão, estão com os pensamentos atribulados, vivendo aflições, com doenças também, de todos os tipos, ou algum tipo de vício que há dentro das famílias, ou com um ente querido nosso que está sofrendo com esses tipos de aflição que afeta toda a família, a toda a casa e, e todo o nosso ser, os nossos pensamentos. Que Deus os abençoe agora, em nome de Jesus, com pensamentos bons e positivos, que é isso que a palavra de Deus é. A palavra de Deus diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus, tanto para os homens e para as mulheres, tá? A palavra de Deus, ela abrange a todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar hoje numa palavra, está lá do profeta Ezequiel, no capítulo 18. Então, são palavras que Deus vai nos abençoar, nos mostrando a questão da nossa responsabilidade, que vai dizer assim o título: cada um é responsável pelo próprio destino. Então aqui vai mostrar três vertentes, como se fosse três gerações, do pai, do filho e do neto. Então vai mostrar a justiça de Deus para com os homens e a justiça dos homens para com ele mesmo. Por isso que Deus fala dos homens e das mulheres, tá? Fala que cada um é responsável pelo próprio destino. Então eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, porque é um capítulo bem extenso. Então vai mostrar a, a vida das pessoas que andam injustamente e daqueles que andam justos, e o desejo de Deus para as pessoas que andam no pecado e que, se realmente ela se arrepender de coração, Deus vai se alegrar e Ele quer dar uma vida nova e uma vida com abundância para todos os que se arrependem de coração verdadeiros. Então vamos meditar na palavra, vamos fazer a leitura, porque a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu, direto do trono do Altíssimo e Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo agora transborde todo o amor de Deus, para que a sabedoria do Altíssimo agora vem tomar todo o meu ser, para que a interpretação desse grande capítulo aqui seja divino e não por mim mesmo, para que a obra de Deus seja completa e para que essa palavra chegue até os confins da terra, conforme é o nome poderoso do Senhor Jesus, para a glória e honra dele. Glória a Deus nas alturas. Então vamos meditar no capítulo 18 do profeta Ezequiel. Recebi a seguinte mensagem de Javé: que sentido tem para vocês este ditado?
que se repete na terra de Israel. Os pais comeram uva verde, e a boca dos filhos ficou amarrada. Juro por minha vida, ó oráculo do Senhor Javé, que vocês não vão repetir mais este ditado em Israel. Todas as vidas são minhas, assim diz Deus, tanto a vida do pai como a vida do filho. O indivíduo que pecar, esse é que deverá morrer. Se o indivíduo é justo e pratica o direito e a justiça, se não come nos montes, adorando os ídolos imundos da casa de Israel, se não desonra a mulher do seu próximo, nem procura mulher menstruada, se é um indivíduo que não explora ninguém, mas devolve o penhor de uma dívida, que não rouba de ninguém, mas dá o seu pão a quem tem fome, e veste quem não tem roupa, que não empresta com usura, nem cobra juros, que evita praticar a injustiça e procura fazer um julgamento justo entre as pessoas, um indivíduo que age de acordo com os meus estatutos, que guarda as minhas normas, praticando corretamente a verdade, esse indivíduo é justo e certamente permanecerá vivo. Oráculo do Senhor Javé. Contudo, se esse indivíduo tiver um filho violento e assassino, ou que pratica alguma dessas coisas, mesmo que o pai não faça nada disso, mas ele come sobre os montes, desonra a mulher do seu próximo, explora o pobre e o indigente, rouba e não devolve o penhor, adora ídolos imundos e comete abominação, empresta com usura e cobra juros, é claro que não permanecerá vivo, por ter praticado todas essas abominações. Ele certamente morrerá e será responsável por seu próprio crime. Acontece, porém, que esse indivíduo tem um filho que vê tudo de errado que o seu pai faz. Ele vê, mas não faz igual. Não come sobre os montes. Não adora os ídolos imundos da casa de Israel. Não desonra a mulher do próximo. Não explora ninguém. Não exige penhor. Não rouba, mas dá seu pão a quem tem fome. E veste quem está sem roupa. E evita praticar injustiça. Não aceita usura nem cobra juros. Observa as minhas normas e age segundo os meus estatutos. Esse indivíduo não vai morrer por causa dos pecados do seu pai. Pelo contrário, permanecerá vivo. O pai dele, que praticou a violência, que roubou e maltratou o seu povo, este sim deverá morrer por causa do seu próprio pecado. Mas você ainda pergunta, mas vocês ainda perguntam, por que é que o filho não levará o castigo pelo pecado do seu pai? Ora, o filho praticou o direito e a justiça, guardou os meus estatutos e os colocou em prática. Por isso, ele permanecerá vivo. O indivíduo que peca, esse é que deve morrer. O filho nunca será responsável pelo pecado do pai, nem o pai será culpado pelo pecado do filho. O justo receberá a justiça que merece, e o injusto pagará por sua injustiça. Se o injusto se arrepende de todos os erros
que praticou, e passa a guardar os meus estatutos, e praticar o direito e a justiça, então ele permanecerá vivo, não morrerá. Tudo de mal que ele praticou não será mais lembrado, e ele permanecerá vivo, por causa da justiça que praticou. Por acaso eu sinto prazer, assim diz Deus. Por acaso eu sinto prazer com a morte do injusto? Oráculo do Senhor Javé. O que eu quero é que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Uma pausa aqui. Deus mostra grandiosamente que ele não deseja a morte de ninguém. Muitas vezes as pessoas desejam que o injusto, pelos atos deles, seja morto ou seja punido por Deus. Mas Deus revela aqui rapidinho que Deus quer a salvação e o grande amor dele é misericordioso por todos. Ele deseja que as pessoas acreditem na palavra dele e nos procedimentos que Deus nos dá, que é a palavra de Deus. Então vamos continuar aqui, porque esse verso é muito importante, depois nós vamos refletir sobre ele. Contudo, se o justo renuncia à sua própria justiça e pratica o mal, seguindo todas as abominações que o injusto pratica, será que ele vai fazer isso e continuar vivo? Não. Toda a justiça que ele praticou vai ser esquecida, e ele morrerá por causa das injustiças que passou a praticar, pelos erros que cometeu. Mas, se vocês ainda disserem, a maneira do Senhor agir não é justa, escute aqui, casa de Israel. Será que não é justa a minha maneira de agir? Ou é a maneira de agir de vocês que não é justa? Se o justo deixa de ser justo e começa a praticar injustiça, ele morrerá por causa disso. Morrerá por causa da injustiça que praticou. Quando o injusto renuncia à sua injustiça e começa a praticar o direito e a justiça, ele está salvando a própria vida. Se ele perceber todo o mal que vinha praticando, viverá e não morrerá. E, no entanto, a casa de Israel diz: a maneira do Senhor agir não é justa. Eu pergunto: é a minha maneira de agir que não é justa? Ó casa de Israel, ou é a maneira de vocês agirem que é justa? Assim a casa de Israel eu vou julgar cada um de vocês de acordo com a própria maneira de viver. Oráculo do Senhor Javé. Convertam-se e abandonem toda a injustiça, e a injustiça não provocará mais ruína de vocês. Libertem-se de todas as injustiças cometidas e formem um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, casa de Israel. Eu não sinto prazer com a morte de ninguém. Oráculo do Senhor Javé. Convertam-se e terão vida. Glória a Deus nas alturas. Esse verso é o que nós inteiro, esse capítulo inteiro do profeta Ezequiel é uma dádiva para nós nesse dia de hoje. Porque muitas vezes nós olhamos as notícias e vemos muitas injustiças. E às vezes as pessoas que são boas acabam vendo aquilo e achando que em alguns momentos ela deve praticar aquilo também. Não, pelo contrário, pessoal. Deus aqui, o Altíssimo, está pedindo para que, se nós somos justos, continue sendo justo, continue sendo certo e fazendo direito. Não comecem a fazer coisas erradas
porque isso vai ter um peso, isso vai te levar a um caminho de morte. Então nós estamos vendo várias vertentes, e uma das coisas que também nós já ouvimos muito dizer, que algumas coisas vêm de pecado entre as famílias, vamos se dizer assim, maldições, vêm da primeira, segunda e terceira geração. E Deus mostra aqui que não, que a partir do momento que uma das gerações, ou seja, o pai que é bom, mas tem o filho ruim, ou depois o filho, né? O pai tem o filho tem um outro filho que vai ser o neto do pai. Se aquela geração for ruim, nesse caso aqui, ele vai pagar pelos próprios pecados. E, por exemplo, se o pai lá na essência, depois ele tem o filho e o filho tem o filho que é o neto do pai. Aquela geração, se o pai foi uma pessoa ruim, e aquela pessoa, o neto dele é uma pessoa justa, honesta e direita, não, ele não vai carregar o pecado do avô, não, pelo contrário, vai ser eliminado ali. Então Deus mostra que ele deseja o bem de todos, e as pessoas devem se arrepender do que faz verdadeiramente. Se nós lembrarmos, aqui o Espírito Santo começa a me fazer lembrar de coisas dentro da Bíblia. Lá quando Adão pecou junto com Eva, Deus perguntou: Adão, onde tu estás? E Adão estava escondido e começou a acusar Eva. E começou a acusar o próprio Deus de ter criado a mulher. Mas isso foi um pedido que Adão teve, Deus realizou o desejo do coração dele ter uma mulher. Porque ele pecou, ele comeu o fruto proibido. Ele quis acusar a Deus, porque Deus criou a mulher. Então, sempre quando nós colocamos os nossos lábios para acusar qualquer pessoa de alguma coisa, nós estamos dando nossa voz, os nossos lábios para o maligno. Então Deus abomina isso. Deus mostra claramente aqui, ó, nos versos, um minutinho só. Nos versos aqui, ó, 25, vai dizer assim, ó: escutem aqui, casa de Israel, será que não é justa a minha maneira de agir? Ou é a maneira de agir de vocês que não é justa? Então Deus, ele é justo, ele é poderoso e ele abomina a injustiça. Então as pessoas que são boas, se começar a praticar o mal, Deus é justo. O que vai vir para ele? Aí é a lei da colheita, a lei da semeadura e colheita. Se você plantar espinho, imagine que você é um fazendeiro ou uma fazendeira, tem uma grande fazenda, tem um grande espaço lá que você tem as sementes e você vai fazer um plantio. Aí você compra sementes de cacto, que tem espinho, e planta isso durante o tempo lá e rega ela e vai semeando ela. Quando chegar no tempo da colheita, o que você vai colher? Você vai colher espinho, não tem sobra de dúvida. Mas se você plantar as sementes de morango, de uma fruta deliciosa, maçã, né, uva, plantar semente de mangas, dos frutos deliciosos que existem nessa terra maravilhosa, você vai colher o que lá na frente? Belos frutos, coisas boas. Então, o cuidado da injustiça são os nossos atos e o que nós vamos profetizar para nós mesmos. A nossa língua, ela profetiza coisas. Então tomem cuidado. Por isso que o rei Davi, ele diz em um dos salmos aqui: Senhor, coloca uma tranca e um cadeado em meus lábios, para que eu não peques com palavras. Por que de tudo isso, pessoal?
mostrou aqui que Deus está questionando o povo, porque isso, se nós olhar aqui nos primeiros versículos, mostra aqui que lá em Israel, em Jerusalém, era um ditado, ó, que o sentido tem para vocês esse ditado, que se repete na terra de Israel. Então, eles ficavam dizendo que os pais comeram uva verde e a boca dos filhos ficou amarrada. Por quê? Eles pensavam-se que o pecado do pai, aquela maldade que o pai fazia, ia passar de geração a geração. Não, mas Deus mostra aqui que se uma geração ali da família se voltar a Deus e começar a praticar as normas e procedimentos que Deus nos dá nesse dia de hoje, é algo fantástico, porque Deus vai te dar uma nova vida. Aí imagine essa luz do sol que nós estamos vendo agora nessa linda manhã, que reflete todo o poder de Deus. Imagine os seus caminhos ser sempre iluminado, assim, por onde quer que você andar. Mesmo na escuridão, se você está com Deus, a luz de Deus vai clarear os seus passos para que você não tropece em alguma pedra. Porque Deus dará ordem aos seus anjos para que te leve para que no alto, para que você não tropece em nenhuma pedra. Isso está lá no Salmo 91. É algo tremendo e maravilhoso. E Deus, ele é tão justo que ele faz uma pergunta. Ele viu que o povo ficavam falando esse ditado, que o pai comia uma uva verde e os filhos comiam, por exemplo, o resto, e ia colher maldições, coisas ruins lá. Não, Deus mostra que cada um vai pagar de acordo com o que faz. E se você fizer o que é certo e direito, a justiça e o brilho de Deus vai permanecer na sua vida. E é isso que Deus deseja de nós. É isso que Deus deseja de cada um de vocês que estão assistindo o vídeo nesse exato momento. Então Deus fala, se converta, se arrependa de coração. Confesse os seus pecados. Não coloque o teu fracasso ou as coisas que você está sofrendo apontando para outra pessoa, porque não vai adiantar nada. Você vai estar dando tua língua para o maligno para você não viver na verdade. Porque a verdade, muitas vezes ela dói, mas só que ela faz você ter um crescimento, faz com que você tenha um novo espírito. É o que Deus fala aqui, ó, no final. Convertam-se e abandonem toda a injustiça, e a injustiça não provocará mais ruína de vocês. Libertem-se de todas as injustiças cometidas, formem um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, casa de Israel. Não sinto prazer a morte de ninguém. Oráculo de Javé, convertam-se e terão vida, e vida em abundância, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é fantástico. Jesus, I love Jesus, é God maravilhoso, awesome, God é amazing, né? Maravilhoso, falando aí um pouquinho das palavras maravilhosas que tem na língua inglesa, é porque Deus é fantástico. O Senhor Jesus é maravilhoso. Então, a partir do momento que você conquista a amizade de Deus, acontece esse efeito. Eu sinto um grande prazer e me sinto muito abençoado por Deus por ter essa responsabilidade de replicar a palavra de Deus para vocês. Que isso é um dom que Deus me deu e eu só partilho por gratidão, de doar esse tempo para Deus, para que eu consiga juntar os meus tesouros lá no céu.
onde a traça nem a ferrugem corrói. É isso que Deus deseja de todos nós. Deseja de você que está aí agora, talvez sentado no sofá ou dirigindo o seu carro, na pista, a trabalho, enfim. Mas que você possa ouvir e começar a praticar o bem, o que é certo e direito. E você amolecer o seu coração e começar a amar a Deus sobre todas as coisas. E algo fantástico e maravilhoso sempre vai acontecer na sua vida. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do Altíssimo, que essa palavra chegue até os confins da terra. I love Jesus. God bless you. I have a nice day. I have a nice week, my friends. Thanks. Desejo uma maravilhosa semana, meus amigos, minhas amigas. Que Deus os abençoe grandemente e que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa e em toda a sua vida. Glória a Deus nas alturas. Thanks God. See you.